Opa! Bom, aposto que muitos aqui são fãs da Marvel. Até porque se não fossem, por que estariam vendo esse vídeo para começo de história? Penso também que vocês já assistiram Vingadores Ultimato, um marco histórico para o cinema e também para os fãs de produções dessa empresa. E, de certa forma, a trama principal do filme foi a viagem no tempo, que aposto que todos aqui sabem que é um negócio muito difícil de se mexer, ainda mais dentro de uma história, sem deixar nenhum furo de roteiro ou alguma falha na consistência da história. E bem, eu já tô aqui única e exclusivamente para isso, explicar como que funciona a viagem no tempo, na Marvel. Dando um pouco de contexto aí sobre o filme, após o nosso herói ser liberto do reino quântico pelo verdadeiro herói do universo inteiro, Ratatouille, o Homem-Formiga descobre que as 5 horas que ele passou dentro do reino quântico se tornaram 5 anos pelo lado de fora. O que inclusive ele acaba descobrindo que muitas pessoas foram de base, inclusive sua esposa. Com isso, o cara começa a brisar pra cacete. Ele começa a pensar como o tempo passa de forma diferente entre os dois reinos e pensa numa possibilidade de criar uma máquina do tempo. Basicamente, o plano do Caba era tão simples quanto entrar dentro do reino quântico, navegar por ele e sair em outro período do tempo. Simples, não acha? Ou será que não? Cara, chegaram a levar isso pro Tony Stark. Eu cortei quase metade do filme, mas enfim. Levaram isso pro Tony Stark e começaram a citar um monte de termos científicos. Escala de Planck, preposição de Delft, fita de Möbius invertida, paradoxo de EPR. Citam até diversas referências a De Volta pro Futuro. E quando você menos percebe, eles já estão no passado, alterando diversas linhas do tempo. Cara, isso me fez questionar. Como caralhos isso tudo aconteceu e o futuro tá intacto? Parça, a nebulosa matou literalmente ela mesma e continua inteirinha. Cara, ela se viu pessoalmente e continua inteirinha. Bem, isso acabou sendo explicado até no próprio filme. Pelo menos isso, né? De acordo com Hulk, alterar o seu passado não compromete seu futuro. Assim, mas não é verdade. Se liga em mim. Se você viaja ao passado, o passado passa a ser o seu futuro. E seu antigo presente passa a ser o seu passado, que agora não tem como ser alterado pelo seu novo futuro. Sabemos que no começo, Stark não achava isso uma boa ideia. Afinal, não era uma coisa simples de se fazer. Teoricamente, nem era possível. Viagem no tempo sempre é algo muito complexo de se trabalhar. Ainda mais pensando em algo muito tátil, como a Marvel sempre quis fazer. Vendo o filme, eu notei uma existência de alguns termos e explicações do Tony. Alguma coisa ainda Flutuação quântica mexe com a escala de Planck, entendeu? E ativa a proposição Doi. Acho bizarro como os caras colocam os termos científicos e simplesmente não explicam que cacete é isso. Bom, me questionei sobre esses termos e decidi pesquisar, né? Vamos trazer informação aqui pra gurizada. E quando eu digo que eu pesquisei, eu quis dizer que na verdade eu perguntei pro ChatGPT. Tony Stark no filme Vingadores Ultimato cita que seria difícil viajar no tempo, pois de acordo com ele, mexe com a escala de Planck. Como isso afeta a viagem no tempo de acordo com o filme? No filme Vingadores Ultimato, Tony Stark menciona que viajar no tempo mexe com a escala de Planck. Essa referência está relacionada à física teórica e à escala de comprimento mínima do universo, conhecida como comprimento de Planck. A escala de Planck é uma unidade de medida extremamente pequena, que representa a menor distância possível que pode ser medido o espaço-tempo. É cerca de 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. A teoria sugere que, em escalas menores que a escala de Planck, as leis da física atual podem não ser mais válidas, e novos princípios podem se aplicar. Ao mencionar que a viagem no tempo mexe com a escala de Planck, Tony Stark está fazendo uma referência a possíveis consequências e desafios físicos que podem surgir ao manipular o tecido do espaço-tempo. O filme sugere que a viagem no tempo pode ser extremamente complexa e requerer um entendimento profundo desses princípios físicos. Tá, bem, do que eu consegui entender, que provavelmente não foi muito, seria algo como: na nossa realidade, conhecemos a escala de Planck como a menor escala da física quântica, mas no reino quântico, essas mesmas leis do nosso universo podem não se aplicar lá, tornando mais complexa ainda a viagem no tempo. Criaria outros empecilhos e outras dificuldades, afinal, se as nossas leis não funcionam por lá, como é que eles vão conseguir trabalhar em cima disso? O que eu acho engraçado dessa frase é que ela é, de certa forma, um termo muito complexo, mas simples de se explicar. E eles simplesmente tacaram isso no filme como se fosse nada. O Homem de Ferro simplesmente só cita ali: mexe com a escala de Planck. O que é a escala de Planck? Como que isso afeta? Eu não explico. Cortando um pouco do filme, se não considerar muito, descobrimos que apenas após Tony ver uma foto dele com o Peter segurando um papel de cabeça para baixo, ele cria uma ideia na cabeça dele. Ele fez um teste utilizando uma fita de Möbius
Mobius invertida. No filme Vingadores Ultimato, Tony Stark utiliza uma fita de Mobius invertida como parte do seu dispositivo de viagem no tempo. Essa referência ao conceito da fita de Mobius invertida é uma invenção fictícia específica para o enredo do filme. Uma fita de Mobius é um objeto matemático que possui apenas uma face e uma borda, formando um loop contínuo. No entanto, o contexto do filme, a fita de Mobius invertida é uma criação fictícia que é apresentado como um componente crucial para permitir a viagem no tempo. No filme, a explicação dada é que a fita de Mobius invertida possui propriedades especiais que permitem a manipulação do fluxo temporal. Tá fácil, né? É só inverter o bagulho que já funciona. No entanto, como essa fita específica é uma invenção fictícia, no contexto do filme, a fita de Mobius invertida é uma peça central do dispositivo de Tony Stark, permitindo que ele e os outros personagens realizem viagem no tempo de maneira controlada e precisa. É importante ressaltar que essas explicações são elementos fictícios do enredo do filme e não têm correspondência direta com a ciência real da viagem no tempo ou com propriedades reais da fita de Mobius. Eu acho que funciona, porque assim, foi a invenção do próprio roteiro, tá ligado? Chega a ser um negócio mais pé no chão. Porque, mano, acho que claramente aqui qualquer um, eu duvido muito que alguém aqui conheça uma forma de viajar no tempo que seja de certa forma pé no chão. Tá, beleza. Chegamos finalmente na tão sonhada viagem no tempo. Depois de quase metade do filme só pra tentar descobrir como que faz isso, eles finalmente conseguem. Isso é uma cena que acontece no meio do filme, que é quando o Lang, ele muda de idade só de ter entrado no portal quântico. Chega a ser um bagulho bizarro que eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais. Cara, eles conseguiram mexer na idade do cara. Eles forçaram o tempo através dele. Ou foi o inverso? Ele através do tempo. Mas chega a ser um negócio bizarro porque acaba se tornando, como é que falam? Ele pode viver pra sempre. Cara, isso chega a ser bizarro na real, porque pensa assim, se tipo o cara tá velho, ele só entra na máquina, eles conseguem forçar o tempo através da pessoa, transformar ela em nova de novo. E como o Lang, teoricamente, ele ainda tinha algumas memórias do que aconteceu, então teoricamente é quase como se tivesse uma vida infinita. Caralho, isso aqui não tava no roteiro. Enfim, voltando ao ponto da viagem no tempo, se eu não me engano, o filme todo, ele sempre foi pensado na parada do paradoxo do avô. Mano, se liga nisso aqui. É basicamente um efeito borboleta. Caso você não conheça, se você volta no tempo para matar o seu avô, logo você não nasceu. Logo você não matou o velho. Logo ele não morreu, criando um ciclo infinito. O que esse filme fez, de forma resumida, foi tirar a ideia que a maioria dos filmes nos conta. Alterar o passado compromete o futuro. Uma das teorias que pode tentar explicar como que eles fizeram isso é a teoria da seta do tempo, que diz que o tempo seria como um caminho único, ele só vai pra frente e acabou. Voltar no tempo não faz você poder alterar detalhes da sua vida anterior, pois o tempo continua fluindo na mesma direção. A frase mais correta, eu acho que seria que o tempo e o passado não são retroativamente ligados, a ponto de você poder mudar o rumo de uma história apenas mudando algo feito. A maior pira que a Marvel utilizou foi que quando eles voltam no tempo, eles estão criando ramificações na linha do tempo. O tempo que eles acessam no passado para pegar as joias não são eles, não é a linha do tempo deles, eles não estão viajando na própria linha do tempo. Quando eles viajam no tempo, não seria nem um termo apropriado, afinal é mais como um salto para outra linha do tempo. Mano, honestamente, eu queria ver mais dessa viagem no tempo. Se isso cai em mãos erradas, pô, já era. Comprometer diversas linhas do tempo ao seu favor, até porque se não fosse aquela desculpa de que os arquivos das nebulosas, tá? O que os arquivos das nebulosas estavam conectados, nem precisaria de batalha final. Em forma resumida, o ponto é, toda vez que eles voltam no tempo, eles não estão necessariamente voltando no tempo e acessando o passado. É mais como entrando em outra linha temporal onde aqueles acontecimentos estão rolando. E lá eles podem alterar o curso da história porque não vai mexer na própria linha do tempo deles. Enfim, eu espero que eles ainda explorem isso futuramente. Até porque ter uma máquina do tempo que pode alterar o fluxo de uma linha do tempo inteira e salvar a sua própria é um poder gigantesco. Mas enfim, me fala aqui embaixo se você conseguiu finalmente entender como é que funciona essa viagem no tempo da Marvel. Eu não cheguei a ver muitos vídeos que falavam sobre isso, então se tu curtiu, considera deixar um like aqui. E claro também, né, se tu não quiser ficar de fora das teorias e notícias do CM, não deixa de se inscrever aqui embaixo também. Agora assiste esse vídeo aqui. Tchau.